Bem-vindos ao curso Jaguar. Na nossa sequência de aulas, da 126 até a 130, podemos dizer que aprendemos bastante sobre como é feito um software malicioso e como funciona o seu processo de conexão. Claro, ainda há muito o que você estudar. Aí inclui criptografia AES, criptografia Shor, injeção de DLL na memória e técnicas para não tocar o disco, porque atualmente estamos tocando o disco. Mas o nosso executável da aula passada, o Winlog Sync, é um ótimo exemplo para iniciarmos. Ele não exige um nível absurdo de complexidade e, ainda assim, consegue cumprir bem o papel de demonstrar diversos conceitos importantes de softwares maliciosos. Nessa aula, eu quero montar uma mini botnet. A ideia é pegar o executável do Winlog Sync, modificar o task data, que é o script do PowerShell, e fazer com que ele responda a comandos de ataque, do tipo HTTP Flood, que é o mais comum. Utilizaremos 3 VMs, máquinas virtuais, com Windows 10, nas quais ali vamos instalar o nosso software e também terá o servidor C2, Command and Control, rodando em uma máquina com Kali Linux. Então ele será capaz de identificar e de se comunicar com cada uma dessas VMs Windows 10 através de um script em Python, mesmo que todas estas máquinas estejam com um software malicioso conectando na mesma porta 444 e o mesmo endereço .onion. Então essa é uma ideia muito interessante porque não demanda de cada script ter uma porta diferente. Todos eles podem ter o mesmo domínio.onion e as mesmas portas, ok? Agora, quem cuida desta administração será o servidor de comando e controle, Command and Control, que no caso é o Kali Linux com o script em Python. Então, o objetivo aqui é demonstrar de forma raiz, ou seja, manual. Eu quero nessas aulas, desde a 126 até agora, montar um ambiente sem recorrer a frameworks como Metasploit, Cobalt Strike ou Empire. Todos esses são excelentes, são ferramentas excelentes, Red Team, ferramentas de ataque profissionais. Só que construir algo do zero oferece uma compreensão muito mais profunda do funcionamento de cada parte do processo. Saber o que está por trás de um comando, como conecte-se a essa porta ou criptografe esse executável, é fundamental. Não é simplesmente você tacar uma porta e falar Metasploit, conecte nela, faça um script disso, conecte aquilo, criptografe isso. Não é assim que funciona. Existe uma compreensão que tem que ser feita para o entendimento ser completo. Portanto, o nosso laboratório de hoje será composto por uma máquina VM com um Kali Linux, e não importa o sistema, só que o Kali é mais rápido de ser instalado. Então ele vai estar rodando um script Python, que será o C2, que eu vou disponibilizar no link aqui dessa aula lá no meu site. 3 máquinas com Windows 10 rodando o nosso software modificado. Então, logo isso vai formar o quê? Uma mini botnet, capaz de executar um ataque DDoS, de negação de serviço, porque são múltiplos computadores, via HTTP Float. O script Python envia o comando com o alvo e as máquinas recebem e iniciam aquele ataque. Se cada máquina estiver em uma localização diferente, com ISPs diferentes, o endereço é diferente, então o ataque seria ainda mais efetivo, pois partiria de IPs públicos distintos. O mais interessante é que toda a comunicação ocorre via rede Tor entre as máquinas e o C2. Então, o IP público do servidor C2 permanece oculto, enquanto ele mantém o controle sobre todos os bots daquela rede. Todos esses conceitos já foi apresentado e o nosso software também. Lembrando novamente, o software poderia estar bem melhor. Só que eu quero trazer essa abordagem de mini botnet antes para a compreensão ser melhor do que é possível, em qual escala é possível.
Então vamos lá ver esse projeto funcionando na prática. Opa, pessoal, estou aqui com o Windows 10 do lado esquerdo e do lado direito o Kali Linux. O Kali Linux dessa vez vai agir como um servidor C2, controlando as máquinas Windows. Tanto faz por causa que não utilizamos um endereço IPv4 público, e sim um endereço .onion. Então a máquina ela se torna totalmente visível no controle das outras. Aqui eu estou com o Windows 10 ligado. O Windows 10 2 e 3 eu vou ligar depois, porque ocorre ali que temos que fazer o nosso software e conversar um pouco. Então, beleza. Esse aqui é o Windows 10 e ele está na última versão. Uma versão lançada pela Microsoft, que é a versão 22H2. Então, essa foi a versão lançada em outubro, se eu não me engano, e é a última versão disponibilizada para o Windows 10. Quer ver? Vamos até puxar um chat GPT e perguntar ao chat GPT aqui sobre a versão. Eu estava utilizando o Windows 11, não importa o Windows 10 ou Windows 11 em termos de execução desse experimento. É claro que já testamos no Windows 11 e agora no Windows 10, só para brincar um pouco com ele. Aqui, ó, deixa eu até perguntar para o chat GPT. Última versão do Windows 10. Então, a última versão do Windows 10 é a 20H2, exatamente. Nossa, peraí. No caso, a 22H2. Nesse caso, ele tá desatualizado. O meu tá mais atualizado que o que ele tá mencionando. Tá mencionando a 20H2, só que na verdade é 22H2, que é a última versão. Ela vai ser perdida ali o suporte, né? A Microsoft vai parar de atualizar o suporte dela em outubro de 2025. Beleza. Seguinte. Vamos pro teste de hoje e fazer as analogias simples. Primeiro, antes de baixarmos o AutoIT, fazer todo o software e modificar para o procedimento de hoje, vamos recapitular. Eu fiz essa imagem porque ela demonstra tudo o que veremos na aula. Existem 3 navios. Esses 3 navios, aulas anteriores era só um navio. Agora são 3 máquinas Windows e um satélite. O satélite, ele é um satélite de comando e controle. Então, ele é um C2. Ele consegue enviar comandos, ele consegue controlar estes navios. Então, este canal que vocês estão vendo aqui é um canal bidirecional. É um canal onde o comando e controle consegue enviar um comando e consegue ter um status, uma resposta daquele comando. Ou seja, os navios conseguem enviar status e o comando consegue comandar aqueles navios. Então, um comando e controle, que é o satélite, e os 3 navios. A partir do momento que tem somente um comandante, se torna ali uma frota, né? Então, temos uma frota aqui. Então, esse aqui é um canal bidirecional. Hoje, eu vou continuar com esse canal bidirecional, que você é capaz de controlar, baixar arquivos e tudo mais. Só que vamos implementar um canal unidirecional. O canal unidirecional se trata do fator ataque. Então, o servidor de comando e controle, ele é capaz de um comando enviar como alvo X e os navios vão receber este comando e vão executar. Esse canal, então, ele é unidirecional, porque o comando é enviado, os navios recebem e executam, sem necessariamente ficar perguntando ou enviando status. É claro que daria de fazer um canal bidirecional, falando, olha, foi enviado tantos comandos, atualmente foi enviado 100 pacotes, estamos enviando mais. Só que, por enquanto, vai ser um canal unidirecional. Um canal onde você é capaz de enviar um alvo, os navios vão receber esse alvo e vão executar. Então, você pode ver que eles estão enviando os mísseis e os mísseis vão atingir o alvo. Aqui ainda é um canal bidirecional, onde você é capaz de baixar, instalar arquivos. Então, tudo isso aqui está formando uma rede. A rede, os navios ainda conseguem acessar outras redes,
só que ele ainda é comandado pelo servidor de comando e controle. Se o satélite enviar para atacar o alvo X, aqueles navios, sem exceção, irão atacar o alvo X e só vão parar quando o servidor de comando e controle, ou seja, o satélite, mandar eles parar. E é assim que funciona. Então vamos lá para a aula. Aqui, ó, mini botnet. Aqui tem todos os comandos aqui de Python, que vai ser do servidor C2, e o task data modificado. O restante é baseado nas aulas anteriores. Então, vou baixar aqui netcattest.com, que é o site do Netcat. Vou deixar o site aqui, baixar o AutoIT, vamos instalar o AutoIT e vamos instalar a rede Tor. Deixa eu abrir aqui o site do AutoIT, o download é esse primeiro aqui. Que ele já vem o compilador e o editor de código. Ele instalou, AutoIT V3, extrair. Esse aqui, na verdade, é o instalador, então eu vou ter que esperar ele instalar. Deixa ele vir aqui, next. Pode deixar 32 bits, x86 mesmo, não importa muito não. De qualquer forma, o executável vai ser montado. Beleza, projeto Tor download. Baixar aqui o projeto Tor. Tá instalando aqui o AutoIT. Não quero o navegador, eu quero o cliente Tor. Agora aqui o cliente Tor tem que ser a última versão do Windows 14.5.1. Esse pacote que eles fazem aqui, o formato dele, por padrão, o Windows 10 não consegue. Então eu vou baixar o WinRAR para conseguir extrair aquele. Baixou aqui, fechei o AutoIT. Pode fechar isso aqui também. Desinstalar eles. Tirar aqui o AutoIT Help. Pronto. Vou baixar 64 bits em inglês mesmo. Vamos esperar. Aqui. WinRAR. Sim. E instalo. Pronto. Instalou o WinRAR. Extraiu o Tor. E tudo foi feito. Então agora vamos lá no site do Netcat Test. Aqui no site oficial nosso tem todas as aulas. Essas 2 aulas foi de conhecimento próprio e essas 3 começamos a montar tudo. Aula 128 é uma das aulas mais importantes porque montamos o nosso script task data. E esse script task data da aula 128 foi utilizado na aula 129, 130 e atualmente vamos alterar ele. Então vamos começar na aula 130. Aqui embaixo temos a estrutura do projeto. A estrutura do projeto, vamos montar igual. Colocar uma nova pasta, colocar só Netcat. E abrir uma nova janela. Beleza. Temos as 2 datas GeoIP que o Tor necessita para o Silas. E também precisamos do executável do Tor. Somente o executável. Beleza. O executável, o nome dele é diferente. O nome dele é SVC Host 32. SVC Host 32. As 2 GeoIP já estão. E os arquivos do AutoIT e o Task Data. Vamos colocar os arquivos do AutoIT primeiro. Script Editor. E aqui tem um código do principal, do Inlog Sync. Copiar, colar, salvar como. Copiar esse nome, o Inlog Sync. Download, Netcat e AutoIT. Beleza. Próximo é o registrador. Salvar como. Registrador AutoIT. Pronto. Se quiser, já podemos até compilar.
Podemos compilar aqui. Compilar o registrador. Beleza, compilou ele aqui. Agora falta o task data. O task data é o seguinte: o da aula 129 e da aula 130 é o mesmo da aula 128. Até aquele ponto eu não tinha alterado ele. E ele funciona bem, só que ele tem funções que faltam ainda. E essas funções eu implementei para funcionar junto com a nossa rede de bots, de agentes. Então aqui tem as imagens que eu preparei e o código novo do task data. Que vamos vendo aqui. Então a primeira coisa que eu quero colocar, que eu coloquei de ponta assim, já de primeira, é o loop de persistência. O loop de persistência é um fator que não tinha em nenhum desses 3 códigos anteriores das aulas anteriores, que é um fator muito importante, que se trata da reconexão. O caminho que saiu aqui, ó. Que se trata da reconexão. A capacidade do script, se acontecer algum erro, algum procedimento ocorreu de erro, alguma reconexão, a internet caiu do cliente ou algo do tipo, ele ser capaz de tentar novamente a conexão. Porque esses scripts anteriores da aula 128, 130, esses scripts do task data, eles não são capazes de reconectar. Se acontecer alguma falha e eles perderem a conexão com o servidor central, a única forma dele se reconectar é quando você reiniciar o sistema e o registrador novamente chamar aquele task data pelo registro. É a única forma. Então, a primeira coisa que eu coloquei é o loop de persistência. O loop de persistência, ele vai aqui embaixo. Ele está embaixo aqui do código e ele utiliza o while true, ou seja, vai criar um loop infinito. Qual que é o loop infinito? Ele está chamando uma função, a função startBot. Eu vou comentar da função já já, só que essa função ela tem todo o nosso script. É isso que tem que saber de importante. Vou puxar aqui pro canto. Então ela tem todo o nosso script. É isso que ela tem de importância. Então é tudo. Ele vai fazer um loop infinito com o startBot. E aqui também tem um Start Sleep Seconds 5, ou seja, ele vai guardar 5 segundos antes de repetir o loop, porque vai evitar sobrecarregar o sistema. Então vamos lá, o script rodou, a internet caiu, o script falhou. O while entra em ação com o seu loop infinito. Ele vai rodar novamente o script. Nossa, a internet não voltou. Beleza, espera 5 segundos, roda de novo, até ela voltar, ou até aquele erro que estava sendo causado não acontecer novamente. Então é para manter o bot, manter todo o script do task data em execução continuamente. Mesmo que ocorra uma falha, qualquer falha temporária, uma conexão de erro, conexão na execução, conexão em qualquer tipo de coisa, o while vai ficar retornando, retornando, retornando até uma hora essa conexão ser realmente possível. A segunda parte é a função do startBot, encapsulando toda a lógica. Então, anteriormente aqui nos scripts da aula 128, já tínhamos a lógica de ponta. Dessa vez, toda a lógica do sistema está embutida em uma função. Essa função se chama startBot. Então, se acontecer algum erro, ele vai chamar essa função, que é todo o script. Então, temos um function startBot, ou seja, está definindo uma função que se chama startBot. E aqui temos até mesmo um try e aqui embaixo um catch. Aqui embaixo, aqui na finalização dele, que vai executar a lógica principal do nosso script, do PowerShell. E esse try e esse catch, a função deles é que mesmo que ocorra um erro, eles ignorem esse erro que vai ocorrer e continuem. Então vamos supor que por acaso ele tentou fazer a conexão SOC 5, que nem eu expliquei na aula 128 detalhadamente, ocorreu uma falha. Ocorreu uma falha e ao invés do script falhar, ele procede. Só que a conexão do Tor vai falhar, então o script ele falha. Como o script vai voltar? Com um while.
Então esse aqui vai prevenir falha, só que se ocorrer uma falha, realmente o script falhou. E o Thor não vai prosseguir. Só que o while toma conta disso e prossegue. Até tem um comentário, se eu não me engano, que eu coloquei aqui. Ah, não tinha colocado, não. Só que é bem interessante toda essa lógica aqui, ó. Porque o SOC 5 está fazendo a conexão, se ele ocorrer uma falha, o try da função startBot vai cuidar de tudo. Ou se acontecer alguma coisa, o loop de persistência vai tentar novamente aquele script. Então são duas partes muito importantes que vão garantir a execução bem feita. Próximo passo. Função de ataque de DOS. Iniciar ataque. Isso aqui é uma função do ataque. Então eu vou definir uma variável global para controlar todo o nosso ataque. A primeira coisa que eu estou definindo aqui, deixa até eu encontrar ele aqui para ficar mais legal. Essa aqui, ó. A primeira coisa que eu estou definindo depois do nome dessa função, é claro, é uma variável global stop float. A primeira coisa que eu estou definindo é isso, porque eu quero ter um controle para parar esse ataque. Porque se eu definir para começar o ataque eu não ter um controle de stop float, esse ataque prossegue infinitamente. Infinitamente sem eu ter um controle. Então tem que ter um controle. O segundo comando aqui está definindo um start job, ou seja, uma variável que vai iniciar um trabalho em segundo plano, global. E vai definir ali em segundo plano um job, um trabalho, um thread, que repetidamente vai enviar requisições HTTP para a URL alvo, para essa URL. Então vai ser requisições infinitas. Como ele vai fazer isso? Com o invoke web request. Então no PowerShell estamos invocando o web request para enviar requisições web para aquela URL, para esse parâmetro da URL. Aqui ele vai enviar requisições HTTP para a URL fornecida. Só que ele tem um time. O time dele é de 100 milissegundos, ou seja, ele vai esperar 0,1 segundo entre os pedidos. Então vai aumentar a taxa de requisição, só que também não vai sobrecarregar o sistema, enviando sem parar. Então tem uma sequência ali de 0,1 segundos. Novamente, aqui embaixo tem a função de stop flood break. Então vai sair do loop se a variável de parada for verdadeira. Novamente, é só um fator para forçar essa parada do stop flood quando for pedido. Então todo esse comando aqui é um comando que vai iniciar um ataque de negação de serviço. No caso é somente uma máquina, só que se for múltiplas máquinas, múltiplos agentes, vira DDoS. Aqui embaixo já tem a função para parar o ataque. Aqui tem a função de iniciar o ataque, aqui tem a função de parar. Isso são funções. Então aqui na função de parar já tem novamente aqui o global stop flood, sinalizando ao loop de ataque que ele deve parar. Aqui também tem os get job, que vai pegar o get job, stop job, o remove job. São tudo para verificar se o trabalho de ataque ainda está em execução e interromper ou remover ele. Tudo isso aqui é verificação. Por causa que quando eu estava executando o teste, montando essas funções, ocorria muito de eu iniciar o ataque e ele ser iniciado. Eu nunca tive problema em termos da função iniciar o ataque com o invoke web request, nem mesmo o Windows Defender fica enchendo o saco por causa disso. Só que o problema era na hora dele parar aquele job em segundo plano. Porque como ele está enviando a cada 0,1 segundos, aquele trabalho está em execução, aquele processo ainda está em execução na memória, enviando para o CPU e ele enviando todos os arquivos da web request. Porque a CPU tem que processar todas as requisições. Então parar isso é algo complicado. Então é necessário uma função de parar o ataque bem rígida, a ponto de ter que ou stop ou remove job.
Então tem até uma variável aqui do global float job null que vai limpar a variável global após aquela remoção. Então a função aqui é realmente interromper o ataque iniciado pelo iniciar ataque. Beleza, vamos para o último, que é o tratamento especial de comandos recebidos. O tratamento especial ele está logo aqui embaixo, que é o tratamento especial de comandos com o if start. Ó, o HTTP, qual que é a função? Se o comando começar com HTTP, considera isso um comando para iniciar um ataque. Simplesmente isso, ele vai capturar, extrair aquela URL e vai chamar o iniciar ataque. Então aqui começa com HTTP, ele extrai a URL e inicia o ataque com aquela URL. E responde com uma mensagem de confirmação. Ataque HTTP iniciado contra aquela URL que foi extraída do comando. Se o comando for exatamente parar ataque, se o comando for literalmente isso, ele vai chamar a função parar ataque e vai responder para o usuário, no caso, o nosso satélite, o nosso servidor comando e controle, que o ataque HTTP interrompido com sucesso, caso a função do parar ataque foi realizada. Então, como é que eu realizo o procedimento, né? Seria assim. Ó, deixa eu puxar o CMD. Para iniciar o ataque é HTTP e eu pego aqui e coloco o alvo. HTTP netcattest.com. Ele vai iniciar o ataque HTTP, vai extrair a URL e depois vai puxar para o iniciar ataque e vai iniciar todo o procedimento da função do iniciar ataque. Para parar, simplesmente parar ataque. Então são essas as modificações que eu realizei no PowerShell, que é o tratamento especial de comandos recebidos, é a função de ataque, a função de parar o ataque e garantir que aquele script em nenhum momento ele seja finalizado, ou seja, ocorreu algum erro, algum processo deu errado, isso não importa, ele vai continuar a sua execução. É isso. Já deixei aqui o domínio.onion, que é o domínio.onion desse Kali Linux aqui. Puxar um terminal. Fica como superusuário. E aqui, hostname. Esse é o hostname, vou até iniciar o Tor. Start Tor. Já coloquei o hostname aqui, portinha 4444. Beleza. Função, tudo certo. Lembrando, todos esses comandos estarão lá no site. Ok? Arquivo, salvar como. E aqui dentro, taskdata.ps1 dentro de Netcat. Todos os arquivos, salvar. Beleza. Então, esse é o procedimento do PowerShell. Agora vamos para o procedimento do nosso servidor de comando e controle. Ó, se quiser, podemos até já compilar todo o conteúdo. Aqui, ó. Netcat. Já tem tudo pronto. Vamos compilar. Ele vai compilar o SVC host 32, o GeoIP, a segunda GeoIP, registrador e pronto. Beleza. Tudo pronto. Tá aqui. Então vamos executar ainda. Deixar ele quietinho aí. Deixar isso aqui. E o Netcat Python. Ele já tá aqui. Deixa só eu. Ele já tá aqui, ó. netcat.py.python. Agora vamos passar rapidão. Só falando um pouco sobre ele. Ele é um script em Python. Todo o código vai também estar lá no site. Estamos importando aqui as bibliotecas necessárias. Então tem a biblioteca de socket, que é de comunicação TCP, de trading, que é execução simultânea, multithreads, de time, de controle de tempo, OS e SYS é manipulação do sistema, signal é captura de sinais com Ctrl+C, subprocess ele não é usado diretamente,
mas ele executa comandos externos. Se você quiser executar depois modificações para comandos externos, tá livre, né? Aqui são as variáveis globais. A primeira variável que temos é o portal C2, que é a porta C2, que é a porta utilizada para escutar as conexões. Novamente, lembrando, tudo isso é via .onion, tudo isso é via editor anônimo. Bots lista os bots conectados, como o nome já indica. Esse lock controla o acesso à lista. Ele vai evitar conflitos de threads, conflitos entre os bots. Executando igual a true, controle de execução do programa. Modo terminal bot. Esse aqui vai evitar a utilização do painel, ou seja, quando você utilizar ali o comando de controle do bot, você não vai ter problemas no painel, porque eu estava com problemas na hora da atualização, então eu tive que fazer o seguinte: quando você estiver utilizando ali o terminal controlando, ele vai evitar ali que o terminal fique atualizando, ele vai pausar. Na prática, vamos ver, é bem simples ali de compreender. E esse início conexões, ele armazena quando cada bot conectou e o modo de interação é chamando thread event. A primeira a definição aqui de função, na verdade eu tinha até preparado umas fotos. Aqui, ó. Então as bibliotecas, as variáveis global e a primeira função que é o tratar bot. Gerencia um bot conectado. Cadê o tratar bot? A função de tratar o bot, ela vai adicionar o bot à lista com o seu nome, o seu socket, o seu endereço, se ele está ativo. Ele vai escutar respostas enviadas pelo bot e ele vai remover o bot se ele desconectar. Essa é a função. Então ele envia, recebe e ele consegue controlar todo este processo. Tinha uma parte bem legal aqui, que é esse aqui, ó. Essa parte, por exemplo, de dados. Ele vai receber e enviar as respostas pelo bot e imprimir no terminal. Então é bem legal essa função. Eu recomendo vocês darem uma olhada em todo esse comando, porque eu vou deixar eles disponíveis. Entende ele um pouquinho a fundo. É claro que eu não posso passar detalhadamente cada parte, senão a aula vai ficar imensa. Só que não é um comando muito complexo, não são funções complexas. São funções bem simples. Tratar bot, depois vocês verificam. Função de tempo online, que vai quanto tempo o bot está conectado, ou seja, ele vai calcular, cadê? Olha que simples essa função. Ele vai calcular ali, ele vai calcular quanto tempo o bot está conectado. Se ele desconectar, acabou, ele finaliza. Então ele só calcula quanto tempo aquele bot está em execução. A outra função aqui é de painel dinâmico. Essa função já é mais interessante, que atualiza o painel a cada 5 segundos. É essa função que eu estava falando que estava dando problema na hora de conexão do terminal. Então essa função aqui do... Opa, deixa eu pegar ela aqui toda. Essa função aqui do painel dinâmico vai mostrar uma interface em tempo real com os bots. Então a cada 5 segundos ele vai atualizar, verificando se um bot conectou, se um bot não conectou. Ele também utiliza aqui o clear para limpar a tela, certo? E ele mostra a porta do C2 e aqui embaixo temos também se ele está ativo, se o nome dele, o endereço IP, o status, o tempo, que chamando a função de tempo lá em cima. Então mostra tudo, IP, tempo online, status de conexão, tudo. Tudo que você precisa saber para formar um script bem legal de comando e controle. Se ele foi desconectado, aí tem para sair também. Agora a outra função é de terminal comando, comandos do usuário. A função de terminal do comando é essa aqui, ó. Ela já é uma função bem um pouco maior, vamos dizer assim, é uma função bem maior. Então ele vai pegar ali o comando seria o de selecionar, você seleciona o ID
e ele vai verificar se aquele ID existe naquela lista, se o ID é fora da lista ou se o bot está desconectado. Ele vai verificando se realmente existe aquele ID na lista de bots. Se existir, ele vai executar e entrar no terminal com um bot específico. Se não existir, ele mostra que o comandão foi reconhecido, use selecionar ID ou sair. Se colocar sair, ele vai encerrar todo o processo do script e do servidor. Essa outra função, terminal independente. Ó, uma função grande também. Só que se você for verificar, são funções bem simples de lógica simples. Função de terminal independente, terminal interativo com bot. Então, o que essa função ela vai fazer? Exclusivo. O bot ele é exclusivo. Essa primeira parte só verifica do ID e depois ele entra realmente no terminal dedicado daquele bot. Ele vai realmente entrar no terminal dedicado daquele bot e até coloca digite comandos PowerShell, digite voltar para sair. Então, você vai permitir ele enviar comandos PowerShell diretamente para um bot específico. Comando voltar, ele vai sair do terminal. Ó, o comando voltar, ele vai encerrar aquele terminal. Beleza? Bem simples isso aqui. Só para você ter acesso realmente ao PowerShell daqueles bots. Iniciar servidor. Ó, função de iniciar servidor. Vai listar o listener. Ou seja, ele só vai iniciar o servidor, criar o socket TCP e ficar escutando na sua porta do C2. Ele vai criar o socket e ficar escutando na sua porta, no caso 4444. E ele também inclui duas linhas aqui muito importantes de thread, ok? Que é o painel dinâmico e o terminal do comando, aceitando conexões dos bots e também vai iniciar o tratamento do bot, que é o de tratar bot. Então aqui começa tudo. Esta é a função que vai realmente iniciar, vai chamar as outras funções de painel dinâmico, chamar a função de terminal de comando, vai verificar tudo, vai criar o socket, vai escutar na porta correta que você mencionou lá em cima e começar todo o trabalho. Função de iniciar servidor, então, e as duas últimas. Função de sair graciosamente. Essa função é uma função simples, ela vai encerrar o programa. O tratamento dela é Ctrl C, só vai encerrar o programa. Então ela até usa aqui o cadê? Função sair graciosamente, usa o signal. Então ela tá chamando aqui para a saída graciosa, capturando o sinal. A última aqui é a execução principal, que vai chamar o iniciar servidor ao executar o script diretamente. É isso. Essa função vai iniciar. Essa é a de saída, graciosamente, com Ctrl C para finalizar. É isso, script. São funções. Cada função tem o seu fator. Vamos executar ele aqui para vocês verem que não é complexo nem nada do tipo. Temos a função que vai ficar atualizando a cada 5 segundos. Isso aqui. Escutando na porta 4444. Nenhum bot conectado e ele está rodando essa função. Tá lá rodando a função. Se um bot conectar, vai aparecer, a função continua. Se eu comandar o bot com selecionar o ID dele, porque cada bot tem um ID, eu consigo abrir o terminal e consigo enviar comandos para ele. E também a função de tempo vai estar rodando. Eu vou subir a máquina alvo dessa aula. Iniciar. A máquina alvo dessa aula é a seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ela está terminando de subir aqui o endereço IP externo dela, está iniciando. É uma máquina VPS com endereço IP público. Eu fiz ali um site nela que é capaz de ver quais requisições estão chegando, quantas requisições estão chegando.
Então vamos fazer o procedimento aqui somente com o eixo Windows 10 e depois com os dois Windows. Deixa eu atualizar a página aqui, ver se subiu ela. FPS. Aqui, subiu. Copiar. Esse aqui é o endereço IP4 público. Pronto. Então até agora eu tenho 598, 599 requisições, ela fica atualizando. Perceba que ela consegue identificar o sistema operacional. Eu vou abrir ela aqui no Kali Linux, porque essas três aqui depois vão ser só para rodar o ataque. Ó, então aqui já marcou que é um Linux. Aqui vai puxar também que é um Linux, ó, no próximo. Aí foi um Linux, aí agora vai atualizar um Linux e no próximo um Linux. Deixa eu fechar. Então até agora tem 607 requisições. Quando o ataque iniciar, é para isso aqui realmente ser maior. Vamos realizar o procedimento então somente com um agente. Inicialmente. Winlog Sync, 2 cliques. Lembrando, Windows Defender. Opa, o Windows Defender tá com um alertinho aqui. Proteção contra ransomware. Porque ele tá pedindo para configurar o OneDriver. Só que a proteção em tempo real está ativada e também a amostra está ativada. Então eu não estou escondendo nada, a Microsoft vai receber os arquivos se ela achar necessário. Eu já executei. Então agora é só esperar. Se quiser eu posso ver até aqui em gerenciador de tarefas. Ó, na verdade já subiu, ele vai atualizar daqui a 5 segundos. Pronto, eu tenho um ID, eu tenho um tempo, eu tenho ativo e as funções puxou corretamente os endereços. É isso, já está pronto. Vamos realizar um teste simples. Selecionar 0, que é o ID. Opa, selecionar. Ó, ele atualizou, ele perdeu tudo. Selecionar 0. Beleza, a partir daqui não ficar atualizando mais, para ficar fixo. Terminal dedicado. Digite o comando PowerShell que nem eu coloquei normal. Se eu clicar em voltar, eu volto para o terminal normal. Aqui está funcionando normal também, ó. ROM, eu executo. Ele vai trazer. Pronto, trouxe. Tá vendo? Desktop, Daniel, papapá, eu tô dentro de Netcat. O ataque. O ataque. E eu fechei. Aparei a foto. Aqui, ó. Como é que faz o ataque, né? Vamos copiar isso aqui. O ataque ele é HTTP e o alvo. Vamos lá, pessoal. Todo mundo em suas marcas. Temos 629 requisições. Puf. É para ele trazer que o ataque foi iniciado. Ataque HTTP iniciado contra. Beleza. Não tá mostrando tudo. Aqui tem 640. Vamos deixar ele atualizar automático a cada 5 segundos. 662. Vamos deixar novamente atualizar a cada 5 segundos. 685. Agora vamos contar nós mesmos. Vamos lá, 1, 2, 3, tudo normal aqui no sistema. Vamos verificar o gerenciador de tarefas. Mais detalhes. Papapá, desempenho, Ethernet. Vamos lá de novo. 759. Agora ele vai atualizar de novo. Ó, perceba que o Linux só foi agora, o restante é o Windows. 682. Vamos deixar de novo. 806. Beleza, vamos parar o ataque. Parar ataque. Parar ataque. Vamos ter que ter a resposta. Ataque HTTP interrompido com sucesso. Agora é só Linux. Porque ele ficou atualizando a cada 5 segundos, ó. Não tem mais Windows. E agora tá bem lento, ó. 849, 850, 851, 852, 854. Tudo meu Linux. Aqui tem a data, aqui tem um pedido do método, protocolo e para onde foi. Então, o ataque está funcionando. Como é que eu volto? Voltar.
Encerrando o terminal, voltou para cá, temos um bot ativo. Seguinte, eu vou fazer o seguinte, ele não está mais realizando um ataque, só que essa máquina ela já está infectada com o LogSync. Eu não gosto de forma alguma pausar vídeos de aula, só que eu tenho que subir aquelas máquinas e esperar elas carregar. Além disso, eu tenho que transferir esse arquivo para elas. Então, eu vou parar bem rapidinho. Opa, então ok. Estamos com 3 sistemas Windows 10 rodando. 3 sistemas Windows 10 e o nosso servidor de comando e controle. Atualmente temos um bot. Eu vou deixar assim meio maior, assim, para ficar melhor a visualização. Atualmente temos o bot ativo, que é esse carinha aqui. Falta esses dois. Os dois, eles já têm o arquivo do WinLogSync. Só que eu coloquei isso com pouca CPU, então eles estão um pouquinho lento. Os dois têm um WinLogSync e os dois estão com seus Windows Defenders, que é para defender, ativados. Deixa aí eles executarem. Questão calmo, devagar. Aqui, ó, proteção contra configuração de proteção. Ó, esse aqui tá desativado. O que que tá? Contra violações. Pede que outras pessoas adulterem recursos de segurança importantes. Ah, isso aqui é, sei lá, o cara conseguiu administrador. E ele pode desligar o Windows Defender. Esse tipo de coisa. Esse aqui já não tá dando nenhum aviso. É realmente sem importância. Só ativar isso aqui. Iriam pedir para reiniciar. Pronto, ativou. O importante é que tá tudo funcionando. Vamos lá então. Aqui tem um bot, esse aqui. E agora, 2 vezes no WinLogSync, 2 vezes no WinLogSync. Ah, isso aqui deu por causa que eu baixei da internet. Que nem eu comentei nas aulas anteriores. É isso aqui, por causa que não tem assinatura, não tem o que fazer. Se for passado por pendrive, se for passado por outro tipo de arquivo de transferência, não ocorre o aviso. Só que como eu baixei do meu servidor, eu upei e depois instalei do meu servidor, acontece que isso aqui é padrão. Não tem o que fazer. É realmente padrão, porque eu peguei aqui do meu Windows 10 original, upei isso aqui para o meu servidor IPv4 público, depois eu instalei, quando instala assim da internet, automaticamente ele pega ali e verifica que não tem assinatura, e quando não tem assinatura, ele dá o aviso padrão. Agora o que resta-nos é esperar. De esperar que a comunicação suba aqui com todos os bots. Verificar se tá tudo certo, né? Foi executado eles. Estão bem lentos, é claro, são pouca memória, nenhum sistema realista não seria isso, mas como estamos realizando um procedimento ali em um ambiente controlado, sempre controlado, nós podemos ver que um segundo bot já subiu. Um segundo bot já subiu, falta mais um bot. Vamos esperar novamente este outro bot aparecer. Qual desses dois será que foi, hein? Eu não sei. 40, 40.960. Poderia até ver as portas ali, mas vamos deixar quieto. Vamos esperar. Esperar, esperar, esperar. A conexão do outro. Tem que ver se realmente foi executado ou não foi executado. A ver se esse carinha que foi executado. Mais detalhes. Desempenho. Desempenho não. Processos. Vamos ver o processos mesmo. Fica mais fácil a identificação. Ave Maria, ó. 100% CPU. SVC host 32. Eu tô com um CPU para isso, pra vocês terem ideia. Então ele tá bem lento. Capacidade de processamento dele. Somente para um teste. Eu acho que foi esse carinha aqui que executou. Então o outro não executou. Ou ele executou e tá em processo ainda, que não tem como pesquisar.
E temos que encontrar quem que tá comendo memória RAM. SVC host 32 está subido aqui, ó. Vê aqui? SVC host 32. Então, por algum motivo, um desses aí não executou. O que é estranho eles não terem executado. Pode ser a capacidade de CPU que está dificultando o processamento. Porque você pode ver que o PowerShell subiu aqui. Aí realmente tem que realizar uma verificação apropriada, porque eles estão com pouco recurso. Isso pode ou não estar impedindo, dado o fato que aquele bot está ali há um certo tempo. PowerShell está aqui. Eu não estou vendo PowerShell aqui. Eu estou vendo PowerShell aqui. Opa, subiu outro bot aqui então. Era questão de processamento realmente. Então temos 3 bots. Vamos realizar um teste. Eu acho que eles vão morrer nesse teste. Porque o negócio está tenso entre eles. Vou aumentar o meu Kali Linux. Seguinte, o código é público. Eu deixei livre. Vocês podem modificar à vontade. Eu não coloquei para você selecionar todos. Então, o que que vai acontecer? Você seleciona um, inicia o procedimento de ataque, depois volta, inicia os outros procedimentos e automaticamente todos enviarão. Só cancela quando você reconectar. Eu deixei rodando aqui na página e ele foi fazendo requisição naturalmente, né? Até agora tá 1121. Vamos esperar mais um. 1123. Então, ou eu tô com 2 páginas. Aí eu tô com 2 páginas. Por isso que ele tá fazendo dupla. Esse aqui é o ataque. Vamos lá. Selecionar o de baixo. Opa. Atualizou. Selecionar 0. Opa. Deu errado. Selecionar 0. Pronto. Agora eu estou controlando esse aqui de baixo. Iniciar ataque. Ataque iniciado. Voltar. Ele vai continuar fazendo o ataque. Selecionar 1. Vamos esperar. Ele está lento, mas ele começou. Voltar. Selecionar 2. Selecionar 2. O ataque. E esperar. Pronto, ataque iniciado. Agora eu posso voltar. Os 3 já estão atacando. 1.276 requisições. 1.317 requisições. Esse aqui já começou a usar 2% da sua rede, 1% da sua rede. Gerenciador de tarefas. Rede. Rede. Desempenho. Internet. 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 1.417, 1.526. É claro que, novamente, eles estão com pouco recurso, então a capacidade de processamento de cada requisição tem que ser feita pela CPU e ocorre que isso acaba sendo um pouco mais difícil de ser feito. Mais 1.635 requisições em 5 segundos, vamos ver? 1.690, 1.692 está pouco. Está realmente pouco, 1.750. Então, se tivesse mais capacidade, mais navios, vamos dizer assim, seria realmente bem mais eficiente. Só que eu não coloco porque senão até mesmo o vídeo pode ficar travando. Eu espero que ele nem esteja travando. Vamos esperar fazer 2.000 requisições. 1.920. E em 5 segundos ele vai atualizar a página. 1.978. Oh, esses navios estão produzindo poucas bombas, né? 1.032. Perceba que a requisição aqui era do Linux, o restante são requisições Windows. A recente sempre fica no topo, então no caso como essa é a página solicitada, ele sempre vai ficar no topo dele. Só que estão aqui enviando. Se eu tacasse um Wireshark aqui na rede, eu conseguiria ver facilmente o que está acontecendo.
podemos ver que estão enviando, alguns trabalhando mais que outros nem tantos, recebendo, enviando. Lembrando que ele pede a página, ele recebe a página, ele tem que processar a página e depois ele envia novamente o pedido da página. Então acaba que isso começa no processamento da CPU uma filinha. Essa filinha de registramento vai ficando maior, 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 e como ele não tem processamento, tá nisso. Lembrando que tudo o antivírus tá funcionando perfeito. Então, isso aqui está passando por debaixo dos panos. O Webcast não chamou nenhuma atenção. Ele tá com uns avisos aqui, só que novamente nenhum aviso desse é de proteção em tempo real ou de amostra. São avisos bobos. São avisos realmente bobos de proteção contra ransomware, que não é bobo, mas é para ficar configurando o OneDriver. Então, nesse mesmo papinho aqui, de poucos segundos ali, de minutos, já temos quase 3.000 requisições. 2.843, 2.900 e vamos esperar um 3.000 agora. 2.956, 3.000, 3.016. Ótimo. Então é isso. Vamos mandar eles parar. Selecionar 0. Selecionar. Opa, ele atualiza bem na hora. Ele tá pegando o ID, mas ele não tá indo. Acontece. Vamos selecionar um então. Parar. Ataque. Vamos esperar a resposta dele. Ataque interrompido. Você pode ver que... Vamos ver qual desses dois diminuiu a capacidade. Esse começou a ficar 0. Esse ainda tá enviando. Tá vendo? Esse já ficou 8 mais 0. Esse aqui é 48. Então esse aqui é o nosso bot 2. Esse aqui é o nosso bot 2. Esse é um. Não, esse é um, esse é o 2, porque esse parou. Esse ainda tá enviando 40, 24. Voltar. Selecionar 2. Selecionar 2. Parar ataque. E agora esperamos que ele pare o ataque. Ataque HTTP interrompido com sucesso. Vamos verificar se vai ocorrer uma queda. Ainda está ocorrendo alguns picos. Alguns picos bem grandes, de 288 KB. Só que é esperado uma queda. É esperado uma queda. E essa queda veio. Uma queda drástica, você pode ver. Teve outro pico. Teve outro pico, só que é esperada a queda. Vamos esperar. Que o ataque foi interrompido. É para ele interromper. Lembrando que isso aqui é de RID, então logo ele ocorre ali algumas requisições. Isso é normal. Selecionar 0. Parar ataque. Agora no caso do senhorzinho aqui de baixo, que não sofreu nada com CPU e todo mundo sofreu com CPU, menos ele. Podemos ver que realmente teve uma queda. Esse aqui ainda está ocorrendo alguns pequenos picos, mas é de 16 KB, nada comparado ao que ele sofreu. Realmente nada vai comparar ao que ele sofreu. Por exemplo, esses picos aqui. Tinha pico ali que tava de 240 KB. Esse aqui ainda tá ocorrendo alguns picos. Só que esse aqui já parou. Talvez tinha um processamento na fila, por isso que eles estão continuando. Mas esses aqui já deu o stop deles, ó. Perceba que até o pico deles foi chegando até quase 500 KB. E kbytes não, no caso é kbits, né? Por causa que kilobits, por causa que internet não trabalha com bytes, trabalha com bits. Então no caso aqui foi 500 bits, aqui já foi 11 megabits por segundo, o pico, chegando a ser até 7,7 megabits por segundo. Então quando você contrata uma internet, por exemplo, o link é em bits. Então estamos trabalhando aqui em bits, não em bytes. Então são kilobits, megabits e gigabits. E eles estavam enviando até 200 kilobits.
chegando ali até picos de 1 megabit. É isso, paramos o ataque, voltar. Essa foi a aula. Eu espero que o compreendimento aqui seja realmente o entendimento real do que acontece e como acontece. Este é o principal fator dessa aula, porque temos as sequências de aulas nossas, da 128, 129, 130 e agora 131, onde pegamos todo o conteúdo, melhoramos aquele conteúdo um pouco, melhoramos ele um pouco, e eu vou até continuar o ataque aqui do 1, só até nós finalizar a aula. Que é o de baixo aqui, ó. Pra vocês verem até o pico subindo. Então, continuamos todo o procedimento das aulas anteriores. E chegamos a esse ponto onde juntamos todo o conteúdo. Melhorei um pouco o Task Data, melhorei um pouco o nosso servidor C2 com o script em Python funcional de esquematização e arquitetura de bots, onde ele é capaz de identificar, ele é capaz de controlar, ele é capaz de enviar comandos. É claro que vocês têm liberdade total para aprimorar. Então, o objetivo da aula foi esse, que é o compreendimento de bots na real, de uma rede de verdade, sem utilizar frameworks prontos, sem ficar clicando em comandos aleatórios. É realmente aprender o que está correndo. E, para finalizar, vamos esperar o 4000. Ele tá trabalhando sozinho. Esses outros dois tá de bicho preguiça, que eu não sei o que eles estão fazendo, não. Porque eles não estão enviando requisições. Eles estão enviando requisições, é claro, né? Requisições bem potentes de megabits. Só que não é pra cá. Esse aqui tá trabalhando sozinho. Pelo menos o nosso ataque. Deve estar enviando de outro fator. Até ver quem tá comendo rede aqui. Serviço de rede. Otimização de entrega. SVC Rush nem tá comendo tanta rede. E nem script PowerShell, que é o que deveria estar comendo rede. Não está comendo rede. Vamos ver aqui de novo. Nesse aqui do processo. Porque esse aqui deve estar mostrando o PowerShell. Tá vendo? O PowerShell tá comendo rede. Só que esses aqui, o host de serviço de rede que tá comendo rede aqui, mas não é o PowerShell, então ele não tá realizando ataque. É isso, chegou a 4100. Até a próxima aula.